Boa tarde, pessoal. Mais uma segunda-feira que estamos juntos em mais uma tarde, né? Hoje, dia 29 de junho. Estamos quase no finalzinho do mês de junho, né? O melhor mês do ano. E é isso aí. Olha só, hoje tem bastante coisa para vocês captarem, tá? Então, eu aconselho que todos prestem muita, mas muita atenção nas explicações. Hoje nós vamos trabalhar os pronomes oblíquos átonos. Vamos trabalhar aspas simples e vamos trabalhar as proparoxítonas, tá bom? Antes de mais nada, antes de nós iniciarmos, antes de nós falarmos sobre os pronomes pessoais oblíquos, vamos fazer uma recapitulação do que são os pronomes pessoais. Primeiro, pessoal, que a função de um pronome é substituir um nome, né? Seja ele um substantivo ou qualquer outra classe gramatical. Então, por exemplo, se eu digo Fernanda foi ao parque, eu posso dizer ela foi ao parque, né? Então, ela é um pronome que substitui Fernanda, por exemplo. Então, vamos lá? Lembrando que os pronomes vão indicar as pessoas do discurso. Lembram daquele quadrinho? Acredito que esteja lá na página 11. Então, indica as pessoas do discurso. A primeira pessoa, que é a pessoa que fala, né? A segunda pessoa de quem se fala e a terceira pessoa com quem se fala. Então, temos essas três pessoas do discurso no singular e no plural. E os pronomes pessoais a gente já trabalhou. Os retos e os oblíquos, mas de um modo geral. Hoje a gente vai trabalhar de forma específica os pronomes oblíquos, tá certo? Então, vamos lá. Os pronomes pessoais oblíquos, sobre esse conteúdo, vocês vão abrir a página 37, tá certo? Onde já tem aí uma atividadezinha. Deixa eu ver aqui o que é que nós temos mais. Sim, pessoal. Falando ainda sobre os pronomes, a gente tem aquelas formas eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, que são os pronomes pessoais do caso reto. Então, a cada um destes pronomes retos, a gente tem um pronome pessoal oblíquo correspondente, tá certo? Então, os pronomes pessoais oblíquos, eles vão servir de complemento para os pronomes pessoais retos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos recapitular. Abram aí na página 37 do livro de vocês, certo? Aí eu coloquei aqui. Pronomes pessoais oblíquos. Aí hoje a gente vai trabalhar só o o e o a, o os e o as, certo? E o ló, e o lá, e o ló, e o lós e o las. A gente não vai trabalhar o nu e o nus, e o na e o nas. Hoje a gente vai trabalhar só esses que eu disse anteriormente. Então vamos lá. O, os e a ou as podem aparecer ligados e acrescidos da letra L, formando ló ou lós no plural e lá ou las no singular. Isso ocorre quando a forma verbal termina em R, S ou Z. Então, quando a palavra termina em R, S ou Z, a gente pode incluir essas formas aqui, ó. Ló ou lós, dependendo se for singular ou plural, e lá ou las, dependendo se for singular ou plural, ok? Então, ó, vamos aos exemplos. A palavra pegar, deixa eu pegar um lápis aqui. A palavra pegar termina com R, né? Que tá dentro dessa regrinha aqui, tá? Então, se termina com R, eu posso formar o ló, né? Então, pegar mais ó vai se tornar pegar ló. Aí eu coloquei um exemplo aqui na frase. Vou pegá-lo na escola. Vamos ver outro. Fez mais a, que dá fe lá. Aí eu coloquei um exemplo numa frase para ficar mais fácil. O toque da campainha fê-la estremecer. Então, o fê-la aqui, né, ele foi transformado, é o verbo fazer de fez. Então, ó, quando eu juntei, ó, a terminação Z aqui, ó, lembram? E quando terminar em Z, eu posso colocar o ou ló ou lá. Então, aqui eu coloquei fê-la. Então, fez mais a, fê-la.
O toque da campainha fê-la estremecer. Então, fez com que ela estremecesse. Temos também outro exemplo que é analisemos. Então, que tem até aí no livro de vocês. Então, analisemos mais o vai ser igual a analisemo-lo, ok? Então, é isso. Esses são os pronomes pessoais oblíquos que nós trabalhamos hoje. E vocês vão perceber que nas atividades vocês vão precisar utilizar essas substituições de acordo com as regras. Lembrando, pessoal, sempre das terminações. R, S ou Z. Vamos para a próxima página. A página 39, que fala sobre pontuação. Então, hoje a gente vai trabalhar as aspas simples, tá? A gente também tem as aspas duplas, mas hoje a gente só vai trabalhar as aspas simples. Olha só. Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas antes disso a gente tem que saber para que servem as aspas simples. O livro de vocês, ele trouxe apenas uma função das aspas simples. Então, eu trouxe outra função para incrementar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, pessoal, as aspas simples, além do uso que o livro vai trazer, que eu vou ditar daqui a pouco, elas são usadas quando a parte do texto que se quer marcar, né, que se quer destacar com aspas duplas, já se encontra dentro de um texto destacado com aspas. Então, as aspas, de um modo geral, elas já servem para destacar uma frase, né, ou um termo. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho uma frase que já está destacada por aspas duplas, aí, quando eu tenho uma palavra dentro dessa frase que eu preciso destacar, eu não posso mais utilizar as aspas duplas. Eu vou utilizar as aspas simples, que é só 2 tracinhos, como no exemplo que eu trouxe aqui no quadro, tá? Olha só. O aluno explicou à professora o que aconteceu. Aí, abre aspas. Ela foi chamada de, abre aspas, simples. 4 olhos, fecha aspas, simples. E ficou muito triste, fecha aspas, duplas. Então, eu tenho uma frase aqui, ó, em destaque, que é ela toda, ó. Tá vendo? Aspas duplas. E ele quis aqui, nessa frase, destacar a palavra 4 olhos. Só que ele não poderia utilizar mais as aspas duplas, né? A gramática diz que não se pode utilizar. Então, ele vai utilizar o quê? As aspas simples para destacar um termo dentro de uma frase que já está destacada. Pronto, esse é um outro uso. Agora a gente vai ver o uso das aspas simples de acordo com o livro de vocês. Então, de acordo com o livro de vocês, lá na página 39 tem esse quadradinho marrom. Vamos ver que uso é esse. Em títulos de notícias, chamadas e manchetes, é comum o uso da aspas simples, que é essa que é só um tracinho, no caso da reprodução da fala de alguém, de palavra usada fora de sentido habitual e de títulos de obras, como livros, filmes ou séries. O uso das aspas simples no lugar de aspas duplas tem o objetivo de economizar espaço nesses textos. Então, ele está falando, gente, desses textos em específico, das notícias, das chamadas e das manchetes. Então, nesse tipo de texto, as aspas simples vão ser utilizadas para economizar espaços nesses textos, né? Para destacar uma palavra que é utilizada fora do seu sentido habitual, ou seja, fora do seu sentido normal. Como aí a gente tem na questão 5, né? Jetsons inspiram criação de robô doméstico. Então, a gente lembra lá da atividade anterior que Jetsons, é um desenho animado, acredito que da década de 60, né? Então, ó, logo no início da notícia, a gente já tem as aspas simples para destacar esse termo, ok? Que não é algo habitual. Então, vocês realizaram também a atividade da página 39. Agora, na página 40, a gente vai trabalhar a revisão das regras das proparoxítonas, tá? Então, olha só, vejam bem. Eu trouxe aqui também algumas observações das oxítonas e paroxítonas. Vamos recapitular. Professora, mas como é que eu vou saber o que é uma proparoxítona, né? Acredito que esse é um conteúdo que todos vocês já tenham estudado, mas a gente vai recapitular. Lembrando, pessoal, que essa é a classificação quanto à sílaba tônica da palavra, ou seja, a sílaba mais forte.
Então, essa é a minha classificação, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando é que eu tenho uma oxítona? Por exemplo, quando a última sílaba da minha palavra ela é a mais forte. Quando é que eu tenho uma paroxítona? Quando a penúltima sílaba da palavra é a mais forte. E quando é que eu tenho uma proparoxítona? Quando a antepenúltima sílaba da minha palavra ela é a mais forte, tá certo? E eu trouxe também algumas regras. Professora, qual é a regra essencial das proparoxítonas? Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, teve dúvida? Lembrou? Antepenúltima sílaba, contando de trás para frente. Antepenúltima sílaba acentuada é uma proparoxítona, tá bom? Outra regra que vocês vão precisar para fazer as atividades é oxítonas terminadas em são acentuadas, como por exemplo, vintém, além, desdém. Então, todas essas oxítonas que terminam em são acentuadas, certo? As paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S, são acentuadas. Então, as paroxítonas, ou seja, onde a penúltima sílaba é a mais forte, quando ela tem um ditongo, né, que são duas vogais numa mesma sílaba, seguida ou não de S, né, ou seja, no singular ou no plural, elas são acentuadas. Deixa eu ver se eu deixei algum exemplozinho aqui. Se não, eu vou deixar no livro para vocês, tá certo? Não coloquei nenhum exemplo aqui no meu roteiro. Ok? Então, pessoal, lembrem-se disso. Lembrem-se que as proparoxítonas são acentuadas, certo? Eu tenho até aí, na página 40, nessa parte marronzinha, depois da letra B. Relembre agora a regra das proparoxítonas. Todas são acentuadas. Então, eu estava correto, né? E vocês vão realizar também a atividade da página 40. Estarei deixando um vídeo explicativo da atividade, que vocês também vão poder acompanhar, pausar, ver quantas vezes quiser, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo de hoje. É isso. Um beijo e até daqui a pouco.